Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Congresso e o Palácio do Planalto negociam uma alternativa para a participação popular nas decisões do governo. Um decreto do Poder Executivo irritou parte dos parlamentares. Hoje, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, esteve na Câmara dos Deputados. Saiu sem dar entrevista e sem acordo. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu ao governo que cancelasse o decreto da Política Nacional de Participação Social e enviasse ao Congresso um projeto de lei sobre o tema. Mas o Executivo não recuou. Eu esperava uma compreensão em relação à retirada e o envio. Não foi possível. O decreto está em vigor desde 26 de maio. Estimula a participação de conselhos, movimentos sociais e da população nas políticas de governo. Mas parlamentares da oposição e parte dos aliados, entre eles o presidente do Senado, acreditam que o Poder Executivo invadiu uma competência do Congresso ao instituir o decreto. Nós já temos conselhos demais e querem criar um conselho que vai desautorizar o Congresso Nacional. Então fecha o Congresso. Isto é uma situação já de meio de tirania. O governo não criou nada novo, apenas ele sistematizou uma série de mecanismos de participação social, de participação popular que já existiam e nós consideramos que isso é uma decisão que está no âmbito do Poder Executivo. Não há qualquer interferência na vida e na soberania do Congresso Nacional. Deputados e senadores da oposição apresentaram projetos que derrubam os efeitos do decreto presidencial. É uma cópia do modelo cubano e bolivariano. É mais um instrumento de dominação do Poder Executivo sobre as forças representativas eleitas. Portanto, é um retrocesso imperdoável que nós temos que combater. Acredito que por meio do debate, da discussão, nós conseguiremos mostrar aos senadores e deputados que, na verdade, nós estamos reforçando os mecanismos democráticos e de forma alguma comprometendo o poder do Congresso Nacional. Uma comitiva de juízes, promotores e procuradores de justiça esteve hoje com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Vieram pedir a votação da PEC 63 durante o esforço concentrado marcado para depois da Copa do Mundo. A proposta dá 5% de aumento no salário a cada 5 anos de trabalho. Participaram do encontro representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Faltam 2 sessões de discussão para que a PEC comece a ser votada no Senado. Na prática, a proposta de emenda à Constituição pode elevar os salários de juízes e promotores acima do teto de remuneração no serviço público, motivo de polêmica no Senado e na sociedade. Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a ter direito a um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada 5 anos trabalhados, juízes, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil acredita que a PEC valoriza a carreira. Dados da entidade mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso, não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valorize aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestada ao serviço público na magistratura. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais? Acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja para beneficiá-los a melhor solução. Por quê? Porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo, não é? O teto é uma atitude moralizadora do serviço público, não tem a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses
é uma tarefa que eu não invejo do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça, sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do Poder Judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implique em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração. A PEC 63 tem que passar por 2 turnos de votação no Senado e na Câmara. Se aprovada, ela terá efeito retroativo. Quem já tiver, por exemplo, 10 anos na carreira jurídica ou na advocacia, terá direito a 2 quinquênios. A CPI do Senado, que investiga irregularidades na Petrobras, ouve amanhã a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriard. Ela será questionada sobre acidentes em plataformas de petróleo. A reunião está marcada para as 10h15 da manhã. Já na CPI mista, a reunião desta quarta-feira será às 2 da tarde. Deputados e senadores devem analisar quase 400 requerimentos, entre eles os pedidos de quebra de sigilo do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Os 2 foram presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal no mês de março. Eleições 2014. As convenções partidárias terminaram ontem. As legendas escolheram 2 mulheres e 9 homens para concorrer ao cargo mais importante do país. Na semana que vem, eles já podem sair em campanha. Os partidos políticos têm até sábado para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o registro das candidaturas. Para presidente da República, 11 candidatos tiveram os nomes confirmados nas convenções partidárias. Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB, Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL, Eimael, do PSDC, Rui Costa Pimenta, do PCO, Levi Fidelix, do PRTB, Zé Maria, do PSTU e Mauro Iazzi, do PCB. O Tribunal Superior Eleitoral levará a plenário a decisão de deferimento ou indeferimento do registro de candidatura, porque é possível também que não sejam atendidos os requisitos, mesmo que ninguém tenha oferecido impugnação. Se forem considerados todos os cargos, mais de 20 mil brasileiros devem concorrer às assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, governos estaduais e Presidência da República. Durante esta semana, nenhum deles pode aparecer em propagandas políticas. A campanha eleitoral só fica liberada a partir de domingo, na internet e nas ruas, com santinhos, carros de som e comícios. Não pode perturbar a ordem pública, né? Então, equipamento de som em próximo a ambientes como hospitais, escolas, repartições públicas, isso não é permitido. Não é permitido placa, faixa em poste de iluminação pública, que pode trazer risco. O TSE decidiu hoje, por unanimidade, manter a composição das bancadas na Câmara e, por consequência, nas assembleias estaduais. O número de deputados deve ser calculado com base no tamanho da população, mas isso não era feito há 20 anos. A Justiça Eleitoral fez as contas e reduziu o número dos parlamentares de 8 estados e aumentou de 5. O Congresso Nacional recorreu ao Supremo, que considerou a medida inconstitucional. E assim o TSE anunciou que nestas eleições as bancadas ficam como estão. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.